falar agora a respeito do sistema digestório. Ele é um sistema responsável pelo processo de alimentação e nutrição do nosso corpo. Didaticamente, esse sistema é dividido em canal alimentar e glândulas anexas. O canal alimentar compreende todos os órgãos que entram em contato direto com o nosso alimento. Já as glândulas anexas são aqueles órgãos que não entram em contato direto com o bolo alimentar, porém, ele produz substâncias que são extremamente importantes para o processo de digestão e absorção dos alimentos. Dando início, o primeiro órgão ao qual o canal alimentar entra em contato é a região da boca. Internamente, nós podemos evidenciar algumas estruturas importantes. Esta região é denominada popularmente de céu da boca. Essa região é formada pelo osso pálato. Por este motivo, esta região do osso é denominada de pálato duro. Um pouquinho mais posteriormente, nós temos uma continuação da região do pálato, agora formado por músculo. Por este motivo, esta região é denominada de pálato mole. Então, todo o nosso céu da boca é formado por pálato duro, estrutura óssea, e pálato mole, estrutura muscular. No final do pálato mole, nós temos uma estrutura em formatinho de uva. Esta estrutura é denominada de úvula palatina e pode ser observada se nós abrirmos a nossa boca na direção do espelho e encontrarmos ao fundo uma estrutura em formato de bolinha ou em formato de uva. Essa é a úvula palatina, também conhecida como sininho. Pálato duro, estrutura óssea, pálato mole, estrutura muscular e no final, úvula palatina. Essa é a região da língua. Toda essa estrutura compreende cavidade oral ou cavidade bucal. Aqui nós temos a faringe, sendo esta região denominada de nasofaringe, aqui orofaringe e na porção final, laringofaringe. Esta é a região do esôfago que adentra o nosso corpo pela região cervical, pela região torácica e finaliza na região abdominal. O estômago, responsável pelo processo de digestão dos alimentos, apresenta duas margens, uma margem medial e uma margem lateral. Essas margens têm o formato de C. Aqui nós encontramos um C em tamanho pequeno e aqui nós encontramos um formato de C no tamanho grande. Essa margem medial é denominada de curvatura menor e essa margem lateral é denominada de curvatura maior. Além das margens, o nosso estômago também é dividido em regiões. Assim que o esôfago finaliza e o estômago se inicia, nós temos uma primeira região denominada de cárdia, ou também de válvula cárdia, por apresentar uma estrutura circular. Na sequência, nós temos o fundo do estômago e, compreendendo a maior parte dele, nós temos o corpo do estômago. No final, nós temos o piloro, ou válvula pilórica, e para a literatura, a região anterior ao piloro é denominada de região antropilórica. Após a saída do bolo alimentar pelo estômago, o próximo órgão ao qual o bolo alimentar se encontra é o intestino delgado. Essa primeira região do intestino delgado é denominada de duodeno. O bolo alimentar dá seguimento por todo o intestino delgado, que tem as suas partes ainda denominadas injejuno e ilho. Após a saída do bolo alimentar por todo o intestino delgado, o bolo alimentar se encontra no intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em algumas partes. Esta região mais abaulada é denominada de seco e apresenta uma pequena ramificação na lateral, denominada de apêndice secal. Essa estrutura, em alguns momentos, pode permanecer alguns restos de alimentos que dá início a um processo inflamatório conhecido como apendicite. Porém, isso não acontece com todas as pessoas. Após o bolo alimentar ser adentrado nessa região do seco, ele sobe por uma estrutura denominada de cólon ascendente, dá continuidade por uma estrutura que atravessa o abdômen, denominada de cólon transverso, e desce por uma estrutura denominada cólon descendente.
Aqui na sua porção final, ele apresenta uma estrutura em formato de S que se chama cólon sigmoide. Após essa parte do intestino grosso, ele desce pelo reto e durante o processo de defecação é eliminado pelo ânus.